Olá pessoal, estamos de volta para dar continuidade ao vídeo aula número 2 com relação ao artigo O fazer do cuidador junto ao aluno com deficiência no contexto escolar e seus múltiplos sentidos. Esse artigo que foi escrito e publicado essa semana por Maria Valdicélcia, Regina de Souza, Railson Bezerra, Domingas Beatriz. Eu sou a professora Clarice, do Instituto Federal de Educação de Pedro II. Estamos dando continuidade à aula de Educação Especial. Nós falamos aqui com relação ao artigo. Ele foi baseado na abordagem histórico-cultural segundo Vygotsky. Os alunos fizeram uma pesquisa semi-estruturada com 3 cuidadores de um jovem no Instituto Federal de Educação de Floriano. Com relação ao método, eles usaram um método de abordagem qualitativa. A pesquisa qualitativa do tipo descritiva, que visa analisar o fenômeno a partir de uma descrição detalhada e profunda do objeto de estudo. Ele buscou discutir os sentidos dados pelo cuidador acerca de sua atuação junto a um aluno com deficiência, o que implicou em desvendar como estes concebiam sua função e sua importância no contexto no qual atuavam, a partir do sentido que cada um ou cada uma atribuía ao significado da palavra cuidador e às orientações contidas nos documentos norteadores. A investigação foi desenvolvida junto a 3 monitores ou cuidadoras de um aluno com paralisia cerebral, regularmente matriculado durante o biênio de 2017 e 2018, desvelando os sentidos atribuídos à atuação do cuidador no contexto escolar. Os resultados e análises, eles versam sobre os sentidos dados pelos cuidadores acerca de sua atuação junto a um aluno com paralisia cerebral no contexto escolar. Nós estamos vendo na tabela 1 os dados obtidos que permitiram a compreensão do olhar dos cuidadores acerca do seu fazer enquanto facilitadores do processo de inclusão escolar do aluno assistido, analisado sob 3 vertentes. Quais são essas vertentes? A primeira foi que o cuidador, enquanto auxiliar das atividades básicas de higiene, locomoção e alimentação. Essa resposta, ela apareceu nos relatórios de 2 dos entrevistados. E uma das ideias do sujeito número 2, ele diz que o cuidador tem o dever de auxiliar o aluno a transcrever os assuntos e também auxiliá-lo nas questões de alimentação, tomar água, se alimentar, se limpar, coisas que ele não consegue fazer sozinho. E assim, a depender do grau de comprometimento oriundo da condição do aluno, a presença de um cuidador no contexto escolar se faz essencial para que os princípios da inclusão se efetivem. O cuidador, então, ele coloca essa questão de que ele tem a necessidade de transcrição dos conteúdos, dele escrever para o aluno os conteúdos, porque o professor pode falar mais rápido, o jovem não consegue escrever na mesma rapidez. A atuação do cuidador tornou-se fundamental para a promoção da acessibilidade física e bem-estar do mesmo. No entanto, no cotidiano, esse fazer vai um pouco além do cuidado físico, que nós vimos que o cuidador, ele tem a necessidade, ele se sente na necessidade de ajudar o aluno a transcrever, a escrever as atividades, os textos, o que o professor vai escrevendo. Letra B. O cuidador enquanto mediador pedagógico. As respostas apresentadas na
subcategoria anterior mostra que os sujeitos entrevistados entendem bem o significado de ser cuidador e que conseguem transpor esse significado para suas práticas diárias junto ao aluno atendido. Eles observam que apenas auxiliar nas atividades fisiológicas não é o suficiente para a promoção da inclusão e sentem a necessidade de realizar também a mediação pedagógica. Vamos ver aqui o sujeito 3, escolher um aqui para ver. Ele diz que também temos que acompanhá-los nas aulas. A gente escreve porque ele não consegue escrever. A gente tenta ajudá-lo a resumir as coisas. Por exemplo, nas atividades das matérias de humanas, a gente procura dar para ele ler a página que está a resposta. Mas, muitas vezes, quando são muitas questões, a gente faz. Então, o cuidador, ele se coloca à disposição de ajudar até mais do que é pedido. Então, é possível perceber que, devido às demandas e limitações oriundas da condição específica do aluno, os cuidadores se veem impelidos a atuarem como mediadores do processo da aprendizagem, no sentido de dar-lhe acesso pedagógico necessário, muitas vezes responsabilizando-se sozinhos pela tarefa. Mas a gente pode observar que esses monitores, cuidadores, eles são alunos também do Instituto Federal. Eles são alunos e outro turno e ajudam no contraturno. Só que esses monitores, eles não têm todo aquele preparo necessário para cuidar de um outro aluno com essas necessidades. No contexto escolar, deveria ser tarefa de todos. À medida que o cuidador se propõe a fazer sozinho essa mediação, para o qual ele não está preparado, suas estratégias podem vir a segregar o aluno, ou, na melhor das hipóteses, não surtir o efeito desejado, a aprendizagem efetiva, porque esse aluno que é o cuidador, ele não teve um preparo específico para ser um cuidador. Então, a boa vontade nesse instante pode se tornar um problema. O cuidador enquanto mediador da relação professor-aluno. Além dos aspectos pedagógicos, a relação professor-aluno, fundamental para o êxito dos processos de ensino-aprendizagem, deixa muito a desejar, segundo os autores, sendo que o cuidador se vê impelido a ocupar o lugar de mediador, segundo os relatos dos próprios cuidadores. O sujeito 1, ele disse, é que, sem o cuidador, o aluno passa a ser, de certa forma, ignorado. Então, o cuidador também tem o papel de dar voz a esse aluno, pois muitas vezes o professor ignora, às vezes a gente o leva para um lugar de convivência para ele não se sentir isolado do pessoal. Então, o cuidador, ele se sente responsável de fazer essa mediação. Já o cuidador sujeito 3, ele diz até que o professor parece que não escuta, né? Ele não responde quando o aluno deficiente fala, quando ele questiona. Um aluno tornado invisível algumas vezes pela falta de acessibilidade humana, outras vezes pela complexidade do contexto de sala de aula ou pelas especificidades da atuação docente e dos sentidos que eles concebem a sua própria função e a função de cuidador. Então, entender efetivamente esse aspecto requer um mergulho em outra realidade, no intuito de investigar as concepções dos docentes acerca do papel no contexto da educação inclusiva. Aqui ele fala, ressalta a palavra comunicação. No documento da NT 19 de 2010, o verbete relaciona-se ao acesso linguístico que algumas pessoas com deficiência necessitam,
Os cuidadores, eles falam que dar o acesso humano ao aluno assistido significa romper as barreiras impostas pela indiferença, pela falta de conhecimento, pela concepção ilusória da necessidade de um preparo ideal para a promoção da inclusão ou pelos medo das diferenças e de todos os desafios inerentes ao fazer de quem se propõe a uma postura inclusiva. Assim, infere-se que o papel do cuidador exige daqueles que se propõem a fazê-lo uma disponibilidade emocional significativa para lidar com situações nas quais o outro se vê excluído. Ao mesmo tempo, exige sensibilidade para perceber e atuar de forma contundente no intuito de tentar estabelecer as parcerias necessárias para a efetivação dos princípios da inclusão no contexto escolar. Os resultados mostraram que o cuidador precisa ir além de apenas exercer sua função, precisa estar emocionalmente estável para lidar com as situações complexas nas quais o aluno assistido muitas vezes se vê imbricado, demonstrando também o quanto esta situação se constitui em terreno instável e movediço. Aplicando o princípio da relatividade à situação, podemos analisar a questão de pelo menos duas formas. Por um lado, a ausência de normas fixas gera espaço para a criatividade e para o novo, podendo resultar em práticas inovadoras e o surgimento de novos fazeres, mas, por outro lado, também podem gerar espaço para práticas indesejadas, como a de responsabilizar-se excessivamente pela aprendizagem do aluno assistido, passando a exercer funções que deveriam ser de outros atores envolvidos no processo. E eles dizem que o estudo revelou que, para o êxito do trabalho dos cuidadores, as características pessoais dos sujeitos escolhidos para o exercício da função precisam ser levadas em conta, pois são necessárias a superação das inúmeras dificuldades que se apresentam no processo da inclusão do aluno assistido no contexto escolar e que a formação é um fator crucial tanto para a atuação do cuidador quanto para a atuação do docente junto ao aluno com deficiência. Dá para perceber que o aluno com deficiência ele é colocado na sala de aula. O professor, ele não tem a formação necessária para orientar o aluno nos saberes. Os cuidadores, eles não são preparados para o trabalho, é colocado à vontade, então eles vão fazendo o que a necessidade do momento vai aparecendo. O que for aparecendo, eles vão fazendo. Se é para dar água, vai dar água. Se é para copiar, o cuidador copia. Então, gente, é isso aí. Leiam o artigo, aprofundem-se no assunto e elaborem um resumo desse artigo. Bons estudos e até a próxima aula.